Quando nós lemos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aliás, a segunda também, nós vamos encontrar uma igreja repleta de problemas. Nós vamos encontrar uma igreja que recebe as cartas do apóstolo Paulo para lidar com problemas específicos de pecado. Aquela igreja vivia momentos bem difíceis e bem complicados com relação à sua prática cristã. Paulo fala de pecados escandalosos dentro da igreja. E quando nós olhamos para a igreja de Corinto, entre tantas das igrejas do Novo Testamento, nós certamente entendemos que ela era a igreja com o maior número de problemas que o apóstolo precisou tratar. Demandou muito tempo, muita atenção, muita energia do apóstolo para lidar com os problemas e com as dificuldades da igreja de Corinto. Mas olha o que o próprio apóstolo diz no primeiro capítulo, no versículo 4, quando ele escreve para a igreja de Corinto. Ele diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. E quando Paulo continua nessa sua saudação, ele diz que a igreja não tinha falta de dom algum, que a igreja era uma igreja cuidada e amada pelo Senhor. E aqui nós temos uma aparente incoerência do apóstolo Paulo, porque, por um lado, ele vai tratar de problemas sérios e de pecados escandalosos na igreja. Por outro lado, ele diz que dá graças a Deus por causa exatamente da graça que Deus derramou em Cristo Jesus. E essa aparente incoerência pode nos levar a pensar sobre por que ele faz essas duas afirmações, né? Uma de que há pecados e de que outra que ele dá graças a Deus. E na verdade não há nenhuma incoerência, porque é na imperfeição que a graça de Deus se manifesta. A graça de Deus não se manifesta onde há o merecimento, porque senão não seria graça. Ela só é graça porque não há um merecimento. Ela só é graça porque não há mérito. Ela só é graça porque é espontâneo da parte de Deus, sem nenhuma contrapartida. E o que Paulo está dizendo é isso, que mesmo na imperfeição, na sua imperfeição, na tentativa, e aliás a igreja de Corinto tentava ser uma igreja santa, ela simplesmente não conseguia, mas na imperfeição a graça de Deus se manifestava. E isso para nós é um grande encorajamento. Na nossa imperfeição, a graça de Deus se manifesta. Na nossa incapacidade de fazer tudo aquilo que nos é ordenado, ainda assim a graça de Deus se manifesta. E se manifesta nos moldando, nos encorajando, nos capacitando a exatamente cumprir aquilo que Deus tem nos ordenado. Por isso, nós podemos louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, pela graça que é derramada, ainda que nós sejamos imperfeitos, e sempre seremos. Portanto, caminhe, siga em frente, confie no Senhor, porque o Senhor há de sustentar você até o fim, enquanto molda a sua vida. Que Deus te abençoe e um ótimo dia para você.